Na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas e 1 minuto. Anota aí, 1 hora e 1 minuto. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa mais saudável do rádio há 11 anos, aqui na mesma frequência, 91,5 FM, NN FM. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, NN Play, campeão de visualizações. Entra aí, aciona o sininho, dá o joinha e fica à vontade. Hoje eu tenho aqui a Juliana Vieira, fisioterapeuta da Dr. Hérnia, e a Natiele também, fisioterapeuta também da Dr. Hérnia. E olha, o assunto hoje é de doer. De doer, e de doer não é pouco não, de doer muito. Você já ouviu falar do ciático? Ou nervo ciático, ou ciática, ou ciatalgia? Tudo isso é um pacote de maldade que eu e você, nós podemos enfrentar, que é a dor nesse nervo. E às vezes, essa dor, ela vai para outros membros e você fica perguntando, eu tô com uma dor muito grande aqui, mas você não sabe, você não tem obrigação de saber, eu também não. Mas para isso, nós chamamos as especialistas aqui da Dr. Hérnia, que aliás, gente, tá um sucesso, né? Você já sabe, você tá ouvindo aqui, você que tem hérnia de disco, dor na coluna lombar e dor no nervo ciático, o lugar é no Dr. Hérnia. Mais de 95% de assertividade, de resolutividade, sem cirurgia. Isso mesmo que você falou, tá? São mais de 10 anos, mais de 180 clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro e o know-how de uma equipe médica bem qualificada para tirar você desses quadros. E você vai ficar livre. Já pensou? Você ficar livre da dor de hérnia de disco sem cirurgia? Pois é, depois a gente já falou de hérnia de disco, mas hoje o programa é todinho dedicado à ciatalgia. Juliana, Natiele, boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Hoje, então, eu trouxe a Natiele, que é a nossa fisioterapeuta lá, está fazendo os tratamentos da Dr. Hérnia, para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a ciatalgia, né? Muitas pessoas conhecem, mas não sabem realmente a origem, né? O que causa a ciatalgia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa dor, sobre essa compressão desse nervo, né? Perfeito. A Natiele, boa tarde. Boa tarde. Então, vou falar do início, né, de como é causado, tá? Primeiramente, entre uma vértebra e outra, para ver aqui. Isso. Entre uma vértebra e outra, a gente temos um disco, onde esse disco, ele serve para amortecer os impactos e é através dele que a gente também consegue realizar todos os movimentos diários, certo? E o que é que acontece? Pelo processo natural do envelhecimento também acontece esse desgaste, tá? Do nosso disco. No centro, a gente temos o núcleo, onde a gente chama esse núcleo de núcleo pulposo. E o que é que acontece? Esse núcleo, tá? Ele vai sair formando isso aqui e pegando na nossa raiz nervosa, onde vai irradiar para nossa perna e é que a gente chama de uma ciatalgia, certo? Também temos os dermátomos para saber qual disco que está sendo comprimido ali, tá? Vou falar um exemplo. Paciente chega, tá com dor na panturrilha e tá com dor na planta do pé. Ali eu já sei que o disco entre L4 e L5, ele está sendo comprimido, tá? A raiz nervosa de L5, ela está sendo comprimida. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, na Dr. Hérnia. É fazer a descompressão, tá, desse disco para fazer com que a gente consiga voltar e esse paciente voltar a ter a qualidade de vida dele, voltar a realizar a atividade de vida diária, tá? E assim é o nosso processo. Primeiro, também, uma das nossas primeiras fases é o processo de alinhamento pélvico. Por quê? Porque uma das maiores causas de formar uma hérnia de disco é a obliquidade pélvica, onde uma espinha ilíaca fica superior e outra fica inferior. Automaticamente, a coluna ela vai sair do eixo, o centro de gravidade ele não vai ser o mesmo, o nosso disco ele vai começar a absorver um impacto que não é adequado, não vai absorver da forma certa, automaticamente o disco ele vai sofrer uma sobrecarga inadequada e aí a gente vai sofrer. Primeiro, o disco vai sofrer uma protusão, que é quando o núcleo, que eu falei a vocês anteriormente, o mais central, ele ainda vai ficar ali dentro do disco e depois ele vai realmente sofrer a extrusão, que é quando ele vai pegar a raiz, tá? Vai depender de qual nível ela tá? Se for uma hérnia de disco entre L4 e L5, vai pegar a raiz de L5.
Se for um disco que esteja comprimindo a raiz de L4, L5, ele vai comprimir a raiz nervosa de L5 também, tá? E aí a gente consegue identificar através dos dermátomos da perna e também através de testes. A nossa avaliação é justamente para isso. Nossa avaliação é totalmente feita através de teste, palpação, e a gente também solicitamos o exame de imagem só para a gente garantir o que a gente viu no nosso teste, tá? E assim a gente consiga montar uma conduta de acordo com o quadro que foi apresentado para a gente. Tá, olha, a dor no nervo ciático, muita gente pode pensar, mas onde é, né? Afinal de contas, onde é que fica localizado esse nervo? Dor conhecida como ciatalgia ou ciática é uma condição que causa dor ao longo do trajeto do nervo ciático. É o maior nervo do corpo humano e se estende desde a parte inferior das costas, aqui, passando pelas nádegas e descendo pelas pernas. Ou seja, você pode ter uma dor na perna, na panturrilha, como a Natiele falou aqui, e você pode ter uma dor também no bumbum. E de repente você vai dizer, peraí, cara, né? Tava tudo tão bonzinho, né, Juliana? Isso. Então, de repente, agora, o que é que ela explicou aqui? Mostra pra mim esse negócio vermelhinho aí, que é o... Mostra pra cá? Isso. Esse vermelhinho aí, né? É o disco. Que é o disco, que a Juliana falou na entrevista anterior sobre a hérnia de disco. Quem tem sabe o quanto que isso aí dói, né? E quanto que isso incapacita uma pessoa para a sua atividade laboral, para a sua atividade até de não laboral, até de lazer. Você tá ali, você vai pro jogo do asa, vai ficar em pé, como eu já fiquei algumas vezes, Juliana, e você não aguenta ficar em pé um tempo todo. Você não aguenta ficar em pé 45 minutos. E eu não conheço ninguém que assiste jogo de futebol sentado. O homem não consegue, não, cara. A gente fica ali, tem que xingar o juiz, tem, né? Quando o cara dá um cartão contra o asa. Tô brincando, viu, gente? Não é pra xingar o juiz, não. Mas tô dizendo que o homem é hiperativo. A gente fica ali, né? Um monte de coisa. Atenção, né? Naquela atenção ali, torcendo, vibrando pelo time, xingando mesmo, que todo mundo xinga mesmo. Coitado da mãe do juiz. Mas aí... e aí a gente percebe que não, eu vou ter que sentar. Isso aconteceu esse ano. Estava com meu filho no campo. Eu digo, não vou aguentar, não aguento. E tive que sentar. Até então, eu não tinha feito a fisioterapia na Fisio e Saúde. E ainda não sou paciente do doutor. Mas tenha calma, que ainda vou terminar minha sessão de fisioterapia. Isso, André. E como você falou, a ciatalgia é a compressão dessa parte desse nervo, né? Que é o mais comum. Né? A gente recebe muito paciente, né, na clínica, na fisio, a gente já recebeu muito paciente agora na doutor Hérnia, com essa dor irradiada. Diz, não, essa minha dor é na perna, é puxando a perna, não vem da coluna. Muitas pessoas não sabem. Exatamente. Que a raiz, vamos dizer, a raiz é a coluna. Porque há uma compressão daquele nervo. E o nervo, a origem dele é na coluna, entendeu? E faz aquela compressão ali e sente aquela dor irradiada. E vai depender do nível daquela hérnia. A ciatalgia fez a compressão dessa região do nervo entre a vértebra L5 e S1. Então, aqui é a mais comum, entendeu? Muita gente, senta dor no glúteo. Agora, André, por isso que a gente tem que ter um diagnóstico preciso. Porque pode ser da hérnia, compressão, pode ser também a síndrome do piriforme. Então, tudo vai depender da avaliação, né? Primeiramente, a gente vai fazer a avaliação, vai detectar o que é que está causando aquilo ali. A avaliação que a gente faz na doutor Hérnia é uma avaliação minuciosa, né? A gente vê os exames, mas faz os testes específicos, porque dali a gente tem que comprovar que realmente aquela clínica daquele paciente está vindo também com aquelas imagens, né? Para ver se está de acordo. E daí que a gente traça um protocolo de tratamento, né? E detalhe, quando já chega... Você falou do protocolo e os protocolos são exclusivos, né, Juliana? Isso. A gente tem protocolos exclusivos, né, da franquia. A franquia, como você já falou anteriormente, são 10 anos. Então, André, não somos mais 180. Essa semana já chegamos a 200 unidades em todo o Brasil e já a primeira nos Estados Unidos. Em menos de 30 dias aumentou 20 unidades aqui no Brasil. Pois é, então quer dizer que é uma marca que vem crescendo, a credibilidade, como diz, 95% dos tratamentos e a alta resolutividade com esses tratamentos. Então a gente tem aqueles protocolos exclusivos, a gente na Fisiosaúde a gente já trabalhava com hérnia, mas assim, André, o pessoal pergunta, qual a diferença, né, da fisioterapia convencional para a doutor hérnia? Toda a diferença. Por quê? Tudo que a gente faz na doutor hérnia não é nada do que a gente fez na fisioterapia convencional.
Por quê? Primeiramente, a gente na doutor-hérnia, a gente faz os ajustes biomecânicos. A gente vai alinhar aquela pelve, como a Nath já falou aqui. A gente vai ver o que está acontecendo. A gente tem todo o protocolo, faz a descompressão daquele disco, né, que está sendo comprimido, faz toda a parte da estabilização. Por isso que são protocolos de atendimento, que são protocolos curtos e protocolos longos, André. A gente tem a parte preventiva e tem a parte do tratamento também. Então, a gente já devolve ali com o paciente, já nas primeiras sessões, o paciente já vem dizendo, já melhorei a dor, já estou conseguindo fazer isso, já conseguindo agachar. Então, a gente já devolve no final do tratamento esse paciente já com esse abdômen, com essa estabilização da coluna, né, André? Então, assim, é um tratamento totalmente diferenciado, exclusivo, como você falou, da franquia do Dr. Hérnia, né? Eu mandei uma foto aí para o Marco Aurélio, que é no dia da inauguração do Dr. Hérnia aqui. Nós estivemos lá prestigiando, claro, né? E a gente vai mostrar aí, gente, esse equipamento, que é um equipamento exclusivo da Dr. Hérnia. Você não vai encontrar isso em nenhuma clínica que não seja Dr. Hérnia no Brasil, tá? E aí, quando você chega, você percebe que é alguma coisa diferente. Não é uma maca, né? Também não é um equipamento comum. Você percebe que tem uns botões, um monte de coisa, parece que a cama voa, alguma coisa diferente tem ali, né? A gente tem equipamentos exclusivos, né? Tanto para a hérnia lombar quanto para a hérnia cervical, né? E assim, André, não é só aqueles equipamentos, toda a parte de estabilização, toda a parte de fortalecimento, exercícios exclusivos mesmo da franquia. Tá. E vocês fazem a descompressão nesse equipamento? Isso, nesse equipamento, isso, e com técnicas manuais também que a gente realiza, né? Então, é um tratamento completo, André, onde não cirúrgico, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam, eu queria até falar um pouquinho aqui, a foto aqui do dia da inauguração. Muitas dúvidas vêm surgindo, muitas pessoas nos perguntando, ligando para lá e acham assim, o Dr. Hérnia é um homem? Não, não é um homem. O Dr. Hérnia é uma franquia, não é? Aqui em Arapiraca, na frente do tratamento, são as fisioterapeutas, eu e a Nath, né? Aí o pessoal até está chamando a doutora Hérnia, não é o Dr. Hérnia, a doutora Hérnia. Então, nós somos a doutora Hérnia, vamos dizer assim, da Fisi Saúde. Então, não é médico, não é neurologista, nós somos fisioterapeutas. A Dr. Hérnia é uma franquia nacional, como a gente falando, em todo o Brasil, e tem essa franquia, né? Só que a gente tem um diferencial, André. Na franquia, eu e a Nath, nós não somos só nós duas que tratamos o paciente. A gente tem toda uma parte técnica por trás. A gente tem até o próprio dono, que é o André, que é o Dr. Laudinho. Eles nos acompanham diretamente, André. Então, isso é que é o diferencial. Ele já nos passa também todo o know-how desses 10 anos de tratamento, de todos as dúvidas de tratamento, a gente já tira com ele. A gente tem nossas reuniões, nossos encontros online, né? Então, assim, isso é o diferencial. Não é só a Juliana e a Natiele que tratam o paciente. Na equipe, nós temos também neurologistas e temos também os próprios donos da franquia que já nos dão esse conhecimento, já nos passam e acompanham todos os pacientes, André. E tanto é que a cada 5 sessões a gente tem que estar enviando lá para a sede, né, no Paraná, lá em Cascavel. Os relatórios. Todos os relatórios, como o paciente chegou, como é que ele está. E, André, eles acompanham. É quase que instantâneo, vamos dizer assim. Então, assim, é um tratamento totalmente diferenciado do que tudo que a gente já fez até hoje, o que a gente se vê no mercado. Bacana, você pode participar. Você tem essa dor? Você já sentiu essa dor? Tá puxando pela perna. Foi por isso, Juliana, que eu mandei aquela foto. Você disse assim, Pepe, não é essa não. Eu tive que refazer a foto. Né? Porque a gente imagina, se você colocar aí, tá, no Google, dor no nervo ciático, ele vai lhe mandar um monte de imagens com a pessoa pegando na perna. Porque ele irradia para lá. Olha isso, dor aguda ou queimação na parte inferior das costas, nádegas e pernas. Esses são os sintomas. Dormência ou fraqueza na perna afetada. E também sensação de formigamento ou alfinetadas na perna. É um pacote de maldade que o ciático traz, né? É verdade. E também tem outro sintoma que é a falta de força, porque aí já chega a um estágio bem evoluído também dessa compressão, certo? Que também é a falta de força. Aí, André, o que é importante ressaltar, como eu disse, a hérnia é uma patologia que você diz, eu tenho hérnia. É comum, porém, não é simples, não é uma patologia que se deixe para lá, não vamos tratar. Porque a gente viu aqui, uma compressão nervosa, ela vai ali dar aquelas alterações sensitivas e vai estar também essa diminuição de força. Por quê? Porque o nervo, ele dá nutrição para aquele músculo, ele dá aquele suporte ali, aquele estímulo elétrico para aquele músculo contrair. A partir do momento que aquele nervo é comprimido, aquele músculo, ele vai ser afetado. Então, aquela latência lá nervosa vai ser diminuída.
E aí o músculo também vai perdendo a força. É muito dizer, a minha panturrilha é diferente da outra, que é mais grossa, outra mais fina, essa já tem menos força. Por quê? Porque o nervo ficou muito tempo contraindo, sem aquela condução nervosa, entendeu? Então, a hérnia precisa ser tratada, André. Não é para que não chegue num caso extremo, como esse paciente pode chegar lá na frente, como a gente já falou em outras entrevistas, com incontinência urinária, né? Esse disco pode afetar diretamente a caldequina, e daí ter outras repercussões. Olha aí, mais sintomas. A dor está na grande maioria dos casos localizada nos membros inferiores em apenas um lado do corpo, é unilateral, né? Dor lombar, dor nos glúteos, dor nas pernas, dor nos joelhos e dor no interior da coxa. Quem sente isso, Juliana, jamais vai imaginar que isso é uma terminação nervosa que está na lombar, que está lá nas suas costas, isso. O nervo ciático. E porque, como você falou, por que de um lado e por que do outro? Exatamente. Né? A Nath vai falar um pouquinho, né, dessa compressão, por que de um lado e por que do outro. Que vai depender, né? Pode ser central também, não é? Certo. Então, a gente temos 2 raízes nervosas, tá? Na nossa coluna. E aí, o que é que acontece? Quando o disco, ele comprime a raiz nervosa do nosso lado direito, automaticamente nós iremos sentir a dor no nosso membro inferior direito, entendeu? É justamente por isso. Tem pacientes que vai chegar com a dor no membro inferior direito e tem pacientes que vai chegar com a dor no membro inferior esquerdo. Isso vai depender muito de qual segmento, essa protusão ele pegou, entendeu? Sim. Por isso essa diferença. Agora, uma coisa, Juliana, que sempre as pessoas que têm problemas com ciatalgia, hérnias de disco, tudo que o doutor Hérnia trata, as pessoas ficam dizendo, eu não vou não para academia porque eu vou piorar. Né? Eu não vou fazer exercício não porque eu vou piorar. Eu não vou andar, eu não vou pedalar, eu não vou fazer nada porque eu vou piorar. Detalhe, aí eu queria saber, quando você está no protocolo de atendimento, claro que uma das prioridades ali do Dr. Hérnia é tirar o paciente da algia, que é a dor, né? Quando a gente fala de algia, é dor. Então, tirar o paciente daquele problema que ele está ali de dor naquele momento. Feito esse protocolo, que é exclusivo de vocês, o paciente saiu daquele período de dor, vocês estimulam o paciente a fazer atividade física? Isso, André, é importantíssima a atividade física pós o tratamento. Porque quando ele está na crise, realmente ele não pode fazer atividade, não. A gente tem que seguir todo o protocolo analgésico, descompressão discal. E aí depois... E assim, André, ele precisa fazer e a gente devolve a qualidade de vida dele, né? Ele tem que fazer as funções dele. Só que terminando o tratamento, ele tem que fazer dar continuidade nessa parte de estabilização, de fortalecimento, principalmente do exercício do core, abdominal e paravertebral. Então, quando termina o protocolo, a gente encaminha o pilates, entendeu? Para um exercício de fortalecimento. Lógico, a gente depois fica acompanhando esse paciente. Terminou os protocolos, a cada 2, 3 meses, a gente olha, daqui a 3 meses você volta para ver como é que você está. Por quê, André? Como a Nath falou, a gente tem que ver como é que está a pelve dele, se teve alguma alteração, entendeu? Porque a gente pode fazer ajustes ali para evitar que volte, entendeu? Que volte ele sentir dor. Porque o que acontece? Ele vai fazer alguma coisa, ou então tem algum trauma, pode haver um desalinhamento. Então a gente precisa acompanhar. Ele vai estar tudo bem, não que ele venha sentir dor, mas a gente precisa acompanhar como é que esse paciente está. E lógico, aquele paciente precisa fazer uma atividade física, não é? Tem que ter a parte do fortalecimento. Verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo. A gente volta já, mas você pode mandar suas dúvidas para cá pelo 996398389, nosso WhatsApp da NN aqui. E o assunto é ciatalgia, dor no nervo ciático, com as fisioterapeutas Juliana Vieira e a Natiele, também do Dr. Hérnia, aqui em Arapiraca, que o Dr. Hérnia você já conhece, né? Você já conhece, que é uma franquia que trata problemas da coluna, como o nervo ciático, a hérnia de disco e também a dor na coluna lombar. Mais de 10 anos de mercado, agora sim, mais de 200 unidades espalhadas no Brasil, a primeira nos Estados Unidos. Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Ao contrário do que é o Brasil, as clínicas americanas, tudo que tem de protocolo americano vem para cá e tem a maior facilidade do mundo de se instalar aqui, tá? Mas olha, uma clínica brasileira se instalar nos Estados Unidos, ela precisa comprovar e ela precisa ser e ter referência, tá? Então assim, só para você ter ideia, então o Dr. Hérnia já conseguiu chegar nos Estados Unidos. Isso é muito sério, porque a gente que conhece essa realidade, essa troca que não existe, né? Daqui para lá, a coisa é bem mais difícil.
E de lá para cá a coisa é bem mais fácil. Tudo que é de protocolo que vem de fora, o Brasil abraça essa alegria toda e tal, barerê, tudo bem, bacana, que seja sempre assim. Mas os americanos são muito, muito exigentes no que diz respeito à saúde. Eles são tão exigentes que, inclusive, o FDA, que é o órgão que regula alimentos e drogas nos Estados Unidos, não é todo tipo de coisa que passa para se vender nas farmácias, por exemplo, lá não. Só para vocês terem ideia. Doutor Hérnia, parabéns aí por essa aquisição e, com certeza, mais unidades vão acontecer, vão surgir, vão ser inauguradas nos Estados Unidos com o sucesso do tratamento que é. Tá bom? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o tema da entrevista de hoje é ciatalgia, que é dor no nervo ciático, com as fisioterapeutas Juliana Vieira, da Doutor Hérnia, e também da Natiele, também da Doutor Hérnia. Gente, tem uma participação aqui, olha só que interessante, né? A Luciara Brandão tá aqui com a gente no NN Play, e olha o que ela coloca aqui, viu, Natiele? Ela diz assim: olá, estou há mais de 3 meses com ciatalgia, tenho hérnia de disco, é normal demorar tanto assim? Já fui ao médico, já fui medicada e não passa. Então, o medicamento, ele não trata, ele palia. É a mesma coisa de que a gente tá com uma ferida, colocar o band-aid e achar que tá tudo tranquilo, sendo que a gente não tá tratando. A gente só tá cobrindo ali. É igual o medicamento, tá criando uma máscara acima da patologia, porque medicamento ele não trata, ele palia, certo? É normal passar esse tempo com dor, é porque ela não está com tratamento ideal, certo? É sinal, se ela está com essa ciatalgia, é sinal que tem algo ali comprimindo a raiz nervosa dela, certo? Tem algo ali incomodando, fora do lugar. E o Doutor Hérnia é justamente para isso. Fazer com que a gente reabsorva, para que esse disco ele volte para a estrutura dele e entenda que ele tem que ficar ali. Tanto é
que uma das fases do nosso tratamento é a descompressão. Primeiro é o ajuste biomecânico, como eu já falei, da pelve. Segundo, é a descompressão para o disco ele voltar, certo? A gente conseguir reabsorver e fazer com que esse paciente volte a praticar as atividades de vida normais dele. E a terceira fase é de estabilização e fortalecimento, porque a gente não quer só tirar a dor desse paciente, a gente também quer fortalecer para que o corpo dele entenda, a estrutura dele entenda que ele tem que ficar ali daquela seguinte forma. E é claro, depois que ter alta, tem que praticar alguma atividade física, porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Uhum. E um detalhe, né, Juliana? Quem tem essa dor, quem tem dor no ciático, quem tem hérnia de disco, né, quem tem dor na lombar, vai recorrer a quê? A analgésicos e anti-inflamatórios. Entendeu? Esse tipo de medicamento, a maioria deles são metabolizados nos rins ou no fígado. Por exemplo, se você tomar um medicamento, não vou dizer o nome da substância aqui não, para você não comprar. Né? A gente nunca faz isso. Você vai comprar um medicamento para dor, que tem um aí que é muito famoso, inclusive eu quando tenho dor, né? Dor de cabeça, geralmente a pessoa toma esse produto. Ele é metabolizado no fígado. Só que, quando é que eu tomo isso? Quando eu tenho uma dor de cabeça, uma vez na vida lá. Outra coisa é eu tomar aquele medicamento com frequência. Você pode ter uma hepatotoxicidade, né? Ou um comprometimento do fígado, e você vai fazer um exame, uma ultrassom, diz, você está com uma esteatose ali importante. Você está ali, de repente você tem um problema no fígado e você, mas peraí, eu tenho uma alimentação normal, eu tenho uma vida normal tomando anti-inflamatório e normal tomando analgésico, Juliana? Verdade, André, como você falou, muitas pessoas hoje elas se automedicam, né? E assim, não só esse caso, mas muito. Chega lá, estou tomando isso, uma medicação. E assim, até como a Nath falou, a medicação, ela é boa no começo, né? Tem a fase, como ela falou aqui, até da parte do edema, que diminui. Porém, André, não está sendo tratado. A gente precisa tratar a hérnia, né? A hérnia precisa de um tratamento específico. Então, na Doutor Hérnia, a gente tem uns protocolos de atendimento específicos para a hérnia de disco e para a patologia vertebral. Como dizer, a gente tira aquele paciente do quadro álgico, com as nossas liberações, nossos ajustes biomecânicos, faz a descompressão e faz também a parte de estabilização. Por quê, André? Quem tem hérnia de disco, precisa estar com essa coluna estabilizada. Por quê? O que acontece? Se tem a musculatura enfraquecida, qualquer movimento que você vai fazer no dia a dia, você chega lá, a coluna trava. Exato. Eu disse, travei. Fui baixar e travei, né? Quando a gente recebe paciente, ele diz, fiquei travado, foi um movimento besta, mas não foi um movimento besta. A coluna já estava sendo ali sobrecarregada por alguma situação, uma fraqueza muscular. E aí o que é que eu falei? O corpo vai lá e faz aquele espasmo, né? Aquele espasmo protetor. E aí vem a dor, né? Então, a medicação é importante naquela fase, porque ele travou ali, mas ele não está tratando, André. Na Doutor Hérnia, não, a gente vai tratar aquele paciente. E outra dúvida também que a gente recebe lá na Doutor Hérnia, pelo WhatsApp, ligações. Vocês usam medicação, faz injeção na coluna? Não, nós não fazemos nenhum tipo de medicação, de infiltração, não. Nosso tratamento é só fisioterapêutico, com ajustes biomecânicos. A gente vai corrigir ali o que está desajustado, vai fazer a descompressão, vai fazer o fortalecimento. Então, não usa nada de medicação, André. Não é nada invasivo, tá, gente? Nada. Então, para você que quer tratar, não tem injeção, não tem nenhum tipo de medicamento que o Dr. Hérnia vai tratar você. Isso, André. É assim, o importante é a gente sempre avaliar o paciente, né? Muitas pessoas perguntam, eu tenho dúvida se é assim meu caso. A gente, às vezes, pede por imagem, passa a imagem, a gente possa ver. Porque, André, é importante a imagem a gente ver. Como diz, a gente tem os nossos testes específicos, mas a gente precisa comprovar com o exame de imagem, né? A gente precisa ter a certeza do que está tratando ali, não é? Se não tem algo a mais naquela coluna. Então, realmente, o paciente faz aquela avaliação, a gente faz uma avaliação bem minuciosa, explica tudo o paciente, fala como é aquele protocolo de atendimento, a gente acompanha diretamente aquele paciente. As sessões são 2 vezes por semana, não é todos os dias, são 2 vezes na semana. Por quê, André? Não pode ser todos os dias para terminar logo. Não é assim. Porque a gente faz os ajustes, o corpo também precisa da resposta daqueles ajustes. Então, é 2 vezes na semana. O paciente vem 2 vezes na semana, horário marcadinho, tratamento individualizado. Então, ele vem e faz, e a gente, quando chega da metade até o final do tratamento, a gente faz a parte de estabilização e fortalecimento dessa musculatura, né? Perfeito. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Em relação a... As pessoas sempre perguntam, porque nós somos apressados, né?
quando você vai num lugar ali, quando você vai na fisioterapia ali, da Fisiosaúde, que passa uma sequência para você. Isso era a Nath que fazia, hoje é a Adriana que faz. Olha, eu quero 3 de 15, viu, André? Bota a tua mola aí. E às vezes você tá muito apressadinho, que você quer ir embora, né? E não tem que ter pressa. Porque, na realidade, quanto mais tempo você passar ali, melhor para o seu corpo, melhor para a sua coluna. A ansiedade, Juliana, como é que vocês lidam com isso? Porque quem tem dor quer se livrar dela. A pessoa paga qualquer preço que a pessoa diz, rapaz, eu dou meu carro, tome, fico com ele para eu me livrar dessa dor. Como é que é a ansiedade? O paciente chega lá ansioso, eu quero me livrar disso, Juliana, eu quero me livrar disso, Natiele. André, a gente recebe muito paciente assim. Como você diz, ninguém suporta dor, ninguém quer sentir dor, né? E chega uma fase que você fica naquela ansiedade. Só que, André, a ansiedade, ela, para qualquer patologia que você tenha, ela só vem agravar, né? Então, a gente identifica isso, já faz alguns ajustes, conversa com o paciente tem que se ajudar nesse sentido. Vai ficar bom, mas precisa da ajuda dele. Não só nessa parte da reabilitação da hérnia, mas de qualquer outro tratamento que a gente faz na físio, né? Então, o paciente precisa ele ter esse autocontrole. Lógico, com dor, a gente já fica com essa ansiedade, mas a gente também já trabalha isso com o paciente, já identifica, para evitar que aumente aquela tensão naquela musculatura, André. Estou recebendo aqui uma imagem, estou mandando para o Marco Aurélio aqui, isso é no Lava Jato lá do Ninha. O pessoal colocou uma caixa de som e está ouvindo aqui. O Ninha e o Rodrigo, que são tio e sobrinho, eles têm um Lava Jato, inclusive lavei meu carro lá hoje, toda quinta-feira, e eles têm problemas de coluna. E claro que, né? Por quê? Porque trabalham muito tempo em pé. Aí vem aquela lesão por esforço repetitivo. Isso. De vez em quando o Rodrigo está travado da coluna, viu, Rodrigo? Agora em Arapiraca tem o Dr. Hérnia, tá certo? Que você vai poder trabalhar sem problemas. Claro que você precisa se cuidar, né? Não é nenhum garotão, mas que precisa se cuidar, né? Todos nós precisamos. A Cristina Oliveira diz assim, Dr. Hérnia, melhor tratamento. E a Luciara ainda diz uma coisa aqui. E ela diz assim, tem outra pergunta. Eu fui mãe há quase 2 anos, mas já tinha problema de coluna desde muito nova. O fato do meu aumento de peso, que ainda estou 9 quilos acima do meu peso de antes de gravidez, piora a dor? Então, piora, André. Na gestação, a gente recebe muitas gestantes lá na clínica, entendeu? Por quê? Porque você tem aquele peso e até o 9º mês você aumenta muito aquela sobrecarga na coluna, não é? Uhum. Então, é comum a musculatura lombar estar sobrecarregada. Quem já tem uma hérnia, alguma patologia, pode sentir, sim, mais dor nesse período. Agora, André, uma pessoa que já é mais ativa, já faz atividade física, entendeu? A gente, quando recebe, essas pacientes já sofrem menos na coluna, porque já tem aquela musculatura mais preparada, né? Então, na clínica, a gente também tem a parte do pilates, na gestante, tem a parte da hidroginástica, para preparar toda aquela musculatura para aquele momento, né? Passou aquela fase gestacional, né? O bebê nasce. Se ainda tiver uma sobrecarga, mas se essa mãe não está fortalecendo aquela musculatura, a coluna vai sofrer sim. O sobrepeso, ela acomete diretamente a coluna, né? Então, aquela paciente, aquela cliente, ela pode sentir dor. Então, o que é importante para ela? Manter o peso ideal, lógico, e fazer um fortalecimento específico dessa musculatura, né? Agora, se ela já é diagnosticado com alguma outra patologia, com a hérnia de disco mesmo, realmente ela tem que tratar, para depois fazer essa parte do fortalecimento, ela não sentir mais dor. E outro ponto também, se ela não trata, a tendência é só evoluir. Por exemplo, a dor dela, como ela relatou anteriormente, hoje ela está com crise há 3 meses, mas provavelmente, antigamente, ela tinha crise um dia e passava, certo? E aí, esse quadro, ele foi aumentando devido que ela não cuida. Pelo fato que simplesmente ela não está cuidando, só medicando. E isso só tem a evoluir caso ela não procure um tratamento ideal. Hoje ela está há 3 meses com essa crise e tudo mais. Possa ser que amanhã passe mais tempo, entendeu? Quando ela sair dessa crise hoje, quando ela tiver outra crise futuramente, venha demorar mais um pouco a sair, porque ela não está realmente fazendo o tratamento que tem que ser feito. Eu estou me lembrando de uma coisa aqui, né?
O Saúde em Foco tem 11 anos, vamos fazer 12 anos em fevereiro. E eu estava comentando aqui com vocês no intervalo, né? A Juliana já é sócia majoritária aqui. Eu acho que no segundo ano do Saúde em Foco, a Fisio e Saúde já estava com a gente aqui. E eu me lembrei de uma paciente que veio aqui uma vez fazer uma entrevista, aliás, de uma médica que veio aqui fazer uma entrevista com a gente, a doutora Gisele Teotônio. Ela é especialista em cefaleia, dor de cabeça. Hoje ela atende Maceió. E a gente recebeu uma ligação de uma paciente. Não me lembro mais a cidade, mas ela dizia o seguinte: eu tenho dor de cabeça todos os dias. E eu tomo um analgésico todos os dias. E assim, Juliana, por que eu estou trazendo isso aqui à baila? Nós relativizamos a dor. Uhum. Às vezes a gente tem uma dor. A gente já aprendeu a... Não, eu estou com uma dorzinha de cabeça há uma semana. Não é normal, gente. Nenhum tipo de dor que você sinta é normal. Mesmo que seja uma dor de cabeça, né? Por que você teve a dor de cabeça? Tem que ter uma causa. Eu dormi mal. É uma causa, né? Eu bebi demais. Eu tomei um vinho lá que eu não devia ter tomado naquela noite anterior. É uma causa. Mas tem que ter uma causa. Não é de graça. Então, às vezes, Juliana e a Natiele, a gente relativiza essa dor, né? A dor no ciático não é uma dor para você relativizar, é uma dor incapacitante que pode, como a gente falou no começo aqui, pode e vai afastar você das suas atividades laborais. Você me deu uma deixa, que é a questão das buchudinhas, das grávidas. Doutor Hérnia, trata trata-se nas grávidas? Então, André, depende, não é? Porque, assim, essa fase é uma fase que já existe, dependendo do período gestacional, entendeu? Então, às vezes, a gente faz mais a parte convencional, não na doutor Hérnia, mas após ela começa realmente o tratamento. Porque a gente fica muito restrito nessa fase da gestação, né? A gente tem alguns exercícios específicos, parte de descompressão, que não tem como colocar uma gestante, entendeu? Então, assim, o tratamento mesmo a gente deixa para fazer pós-parto. Mas lá, como eu disse, na físio a gente tem toda essa parte da analgesia, entendeu? A parte convencional, a gente trabalha com pilates, mas o tratamento mesmo, essa descompressão, essa estabilização, a gente realmente faz pós, né? E nada vai impedir a paciente grávida de fortalecer a musculatura. Importantíssimo ela fazer. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é importante. Isso, ela faz aquele fortalecimento pélvico, enfim, né? A gestante tem que também fazer movimento, né? Exercícios. Olha a mensagem! Tá, tem mensagem aí pelo 996398389. Vamos lá. Boa tarde, André. Aqui é o Ninho do Lava Jato. Oi. Pergunta à doutora aí. Doutora, eu já fiz 3 exames da coluna e sempre acuso a minha hernia de disco machucada. Porque eu trabalho lavando o carro e eu se abaixo muito, indo em carro, ando demais. Que conselho a senhora me dá? Primeiramente, Olha aí, ó. Isso aí é no Lava Jato lá. Todo mundo ouvindo a gente lá. Obrigado, Ninha. Primeiramente, eu indicaria avaliação com a gente, com o doutor Hérnia, porque eu teria que avaliar, ver qual é a hérnia dele, qual tipo de hérnia também, tá? E aí, a partir da minha avaliação, teria um diagnóstico, tá? A gente irei também indicar o que ele pode fazer no dia a dia, o que ele tem que evitar, certo? Porque o tratamento, ele depende da gente e também do paciente. Certo? É 50 e 50. Tá. Eu faço a minha parte, mas o paciente tem que fazer a dele, tá? E, de início, aconselharia ele a evitar movimentos que chegam a doer, tá? Por exemplo, flexão de tronco. Provavelmente ele sinta. E aí a gente já aconselha ele evitar fazer essa flexão de tronco, que é quando a gente coloca a coluna para frente, tá? O disco ali, que já está protuso, que já saiu do lugar, quando a gente faz essa flexão, ele tende a sair mais um pouco e automaticamente faz com que a raiz nervosa, que já está sendo comprimida, ela comprima mais. E aí chegue também a dar a dor na perna, entendeu? Por quê? A raiz nervosa é o que irradia para a perna. E como ela já está sendo machucada, a partir do momento que ele faz a flexão, também vai machucar mais ali, a dor na perna vai aumentar, a dor na coluna vai aumentar. Através da nossa avaliação, vamos fazer algumas perguntas, alguns testes, e aí vou montar uma melhor conduta para esse paciente e também passar algumas dicas do que ele pode fazer, do que ele não pode, do que ele tem que evitar, e assim sucessivamente. Perfeito. Olha a mensagem! Tem mais mensagem aí pelo 996398389. Vamos lá.
Meu nome é Graciliano. Porque eu trabalho de motorista, motorista de caminhão, e de vez em quando ataca a coluna, né? Como eu passei 15 dias internado por causa de disco, depois de coluna. E eu tomei aplicação no fio do osso da coluna. E nunca, graças a Deus, lá pra cá, veio só umas dorzinhas, mas não atacou de vez. Eu queria saber esse momento que pode chegar aposentado, esse caos. Obrigado, Graciliano, pela audiência. E é uma queixa. Graciano. Obrigado pela audiência. E também, Juliana e a Natiele, é um profissional que passa o dia todo sentado. Né? Os motoristas de ônibus, de vans, né? Motoristas de caminhões que levam o progresso pro estado, pro Brasil inteiro. A gente está na mão dos caminhoneiros. Grande abraço para vocês, amigo e irmão caminhoneiro, como chama, né? Que esses caras, eles não têm hora. E é o tempo inteiro. Jornadas ininterruptas de trabalho, às vezes, para conseguir chegar e conseguir vencer os prazos acordados, né? O que é que acontece? A gente tende a ficar com uma má postura quando a gente está sentado, porque a gente fica aconchegado, a gente vai procurar o melhor apoio, acha que se sentar de qualquer jeito está descansando, mas não é bem assim. A nossa coluna, a gente temos as curvaturas fisiológicas dela, tá? E quando a gente está sentado, o que é que basicamente a coluna faz? Ela retifica e aí a curva lordótica que a gente tem, ela tende a sumir. E o que é que acontece? Como a curva lordótica ela some, o disco ele vai se posteriorizar. E automaticamente, quando ele vai se posteriorizar e passa muito tempo naquela postura, ali futuramente você vai sim adquirir uma patologia na coluna. Primeiro vai ser um abaulamento, segundo uma protusão, e aí depois que vem uma hérnia de disco, tá? Ele teve uma crise, tomou um anti-inflamatório a longo prazo, que foi injetável no caso, tá? Foi a longo prazo aí, tanto é que ele tá sentindo dores menos, mas ele não tratou. Ele paliou, certo? Eu indicaria para ele procurar um tratamento, certo? De acordo com o caso dele, nós temos a franquia por todo o Brasil, tá? Se hoje ele tá em, Rio Grande do Sul, lá a gente tem, ele trata lá, amanhã ele vem para Alagoas, Rio Grande do Sul, manda pra gente, a gente trata ele. Isso não impede, por ele ser caminhoneiro, de não realizar o tratamento dele, certo? Uhum. A gente também tem essa facilidade. Bacana, e o ideal, né, que resolva o problema definitivamente, porque como a Juliana falou aqui, às vezes você vai fazer um movimento que para você é tão comum. Quer ver o negócio? A primeira sessão que eu tive foi com a Juliana, foi a sessão de avaliação. Me lembro como se fosse hoje, né, Julia? Você perguntou assim, André, como é que você calça o sapato? Eu falei, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Eu faço assim, ó. Olha, eu faço assim. Meu amigo, como é que você veste uma calça? Gente, eu fazia tudo errado, cara. Né? Ainda mais quando você vai, como diz meu pai, caindo para a idade, você vai ficando com aquela barriguinha que eu já perdi, graças a Fisio Saúde, né? Você tem que calçar o sapato dobrando a perna assim, cara. Mas olha, que diferença é essa, de você amarrar aqui o cadarço, de você fazer esse movimento pelo menos 365 dias por ano, que todo dia você calça o sapato. Verdade. Então é aí onde eu quero chegar. A gente não faz essa conta, Juliana, né? Nós não fazemos essa conta e no final a conta chega. E aí o que é que estava acontecendo? Eu estava vindo para cá, né? Tomei o meu banho, fui trocar de roupa, daqui a pouco e dá aquele choque na coluna, você diz assim, lascou aqui, eu não consigo mais fazer nada, né? E é uma dor, gente, insuportável, é um choque que quem tem isso é desse jeito aí, parece que alguém colocou você no 220 na tomada. O Dr. Hérnia existe há mais de 10 anos no Brasil, são agora mais de 200 clínicas, uma nos Estados Unidos, que é um grande marco para a empresa. E se você sofre com isso, gente, anota o telefone aí, você que está fora de Alagoas, DDD 82, o telefone 98757-2183, na rua Nossa Senhora de Fátima, 218 aqui, onde fica a Fisio e Saúde, todo mundo André, sabe. também nós sigamos também nas nossas redes sociais, não é? Isso, doutor escrito mesmo, é DR, Doutor Hérnia, tá aí, Arapiraca. Ó, tá aí na tela. Isso.
A gente sempre mostra os posts, mostra do tratamento, né? E para quem conhecer a franquia também, Doutor Hérnia Oficial, onde a gente fala todas as informações da franquia, a credibilidade dessa franquia, né? E é um pedacinho que a gente trouxe para Arapiraca, porque a gente sabe que o povo daqui merece um tratamento, né? De qualidade. De qualidade. Então a gente trouxe para a primeira em Alagoas, em Arapiraca em especial, como a gente falou, com muito orgulho, né, em trazer para cá. Por que trazer para cá? É como disse, vamos desbravar sim, porque eu acredito que aqui precisa de um tratamento. A gente já trabalhou 15 anos, né, na Fisi Saúde, então a gente tem muito paciente de hérnia de disco e realmente é um tratamento totalmente diferenciado, inovador, que a gente está tratando realmente a hérnia de disco. Bacana. Quero mandar um abraço aqui para o Egberto Barbosa, que está dizendo boa tarde aqui para a gente. Quero agradecer a Juliana Vieira e a Natiele aqui da Doutor Hérnia por terem vindo, meninas. Obrigado, o espaço está sempre aberto, é sempre um prazer. Espero vê-las daqui a alguns dias, que a gente volta novamente a falar de outro assunto relacionado aí. A gente já falou da hérnia de disco, já falamos do ciático e também vamos falar da lombar. Na próxima a gente fala da lombar, Isso. que engloba um monte de coisa, né? E que você não fique com dor. Não é normal você relativizar isso, né? E não é só uma dorzinha na coluna, tá bom. No dia que você travar, você vai ver o que é uma dorzinha na coluna. É verdade, André. E assim, as pessoas que tiverem dúvidas, querem nos conhecer, pode mandar direct lá no Doutor Hérnia Oficial. No Instagram. No Doutor Hérnia Arapiraca, que é o nosso Instagram de Arapiraca, e até o nosso WhatsApp. A gente sempre está respondendo, tirando dúvidas sobre o tratamento, sobre qualquer informação, né, André? Às vezes a pessoa não sabe o que vem da coluna, como disse, eu tô com uma dor que é na perna, será que vem da coluna? E não sabe, a gente tira todas as dúvidas, não se preocupe, pode mandar o WhatsApp que a gente está disposto a responder. E as pessoas que sentem, como eu disse, a dor, ela é um sintoma que precisa ser tratado, né? Tem alguma coisa ali, o corpo está sofrendo. E a gente tem um tratamento ideal, protocolos exclusivos para hérnia de disco. Então, tá bom. Pode ligar e agendar já a sua consulta lá. Obrigado, Juliana. Obrigado, Natiele. E repetindo, gente, DDD 82 98757 2183, tá bom? Quero agradecer a sua audiência de sempre, né? Fica aqui na programação, tem mais de 40 minutos de música sem intervalo comercial, na voz desse cara incrível que é o Sérgio Paulo, futuro prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Não homologada a candidatura, mas quem sabe na próxima, né não? Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Quer um carro tecnológico,